Meus queridos irmãos, queridas irmãs aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, está alguém vindo hoje a essa casa pela primeira vez? Alguém que não seja espírita? Então também os nossos companheiros assistem ao vivo pela Rede Amigo Espírita. Um bom dia a todos nós. Meus irmãos, que bom que podemos estar aqui reunidos, não é? Para refletirmos sobre crise de valores ou valores em crise. As perguntas parecem muito semelhantes, mas elas têm tônicas diferentes. Se pensarmos em valores em crises, a gente pensa num sentido coletivo. Será que a coletividade humana tem regredido? Será que nossos valores morais têm sido sucumbidos ao longo da história da humanidade? As provas são de que não. Mas por que então essa aparente crise de valores? Quando pensamos então no sentido contrário, crise de valores, aí sim, o enfoque seria os nossos próprios valores. Será que os meus valores estão em crise? Será que há uma crise de valores? Será que sim? Será que não? A proposta, então, dessa proposta espírita, dessa palestra, vai ser apresentar para a gente uma manhã de esperança e de otimismo. Trazer para a gente, com plena convicção, pautado na literatura espírita, de que as crises fazem parte da história e elas são necessárias. A humanidade, meus irmãos, vem evoluindo à medida que surgem crises. Nós só conseguimos sair de um ponto até um outro melhor quando entendemos que existe uma crise. E quantas vezes, talvez, quando a vida está boa, entre aspas, boa, a gente se acomoda. Quantas vezes nenhum problema nos bate às portas, a gente esquece até de Deus, não é verdade? Então, vez por outra, uma situação desafiadora, nova, às vezes constrangedora, difícil, nos assedia e a gente volta a pensar em Deus. Então, que seja uma manhã, meus irmãos, de paz e esperança, que a equipe espiritual que dirige essa reunião, que conhece os nossos corações, que sabem das necessidades mais profundas e íntimas que trouxemos aqui, que possam eles me fazer de instrumento, para que a gente estabeleça a linguagem do coração, para sairmos daqui motivados, renovados da fé, esperançosos, com otimismo santo, para podermos continuar firmes nessa caminhada de reconstrução do homem interior e conquistar um dia paz e felicidade e podermos mais uma vez caminhar ao lado de Jesus. Que seja para cada um de nós uma manhã muito especial. Para começar a falar sobre o tema, então, meus irmãos, é preciso conceituarmos. Meus irmãos, para a gente poder compreender, então, crise de valores ou valores em crise, vamos conceituar crise. E olha só, eu me apeguei aqui, poderia ter seguido uma outra linha de raciocínio, mas a ideia da medicina. O que é uma crise? Quando alguém, por exemplo, sofre uma crise hepática, o que é uma crise? Por que as crises acontecem? E vamos perceber que as crises, por si só, trazem uma perspectiva de solução. Crises são convites a soluções. Então, eu fui até o dicionário, baseado na medicina, e diz que crise é uma mudança brusca que se produz no estado de um doente e que se deve à luta entre o agente agressor infeccioso e as forças de defesa do organismo. Me apeguei nesse conceito para entender que, para a gente entender crise, ela passa por 3 momentos. Primeiro, uma mudança. Por que dizemos que estamos passando uma crise financeira? A maioria de nós teve que mudar a forma de consumo. A maioria de nós, diante da falta de recursos financeiros, tivemos que reajustar nossos comportamentos, os nossos hábitos, não é verdade? Então, houve uma mudança brusca. E essa mudança brusca, essa alteração de estado, ela diz que há algo doente, há algo em deficiência, há algo enfrentando dificuldades. Esse agente da doença necessitaria passar por uma avaliação, um reconhecimento. Então, a crise, ela surge por deficiência de alguma coisa, mas ela nos levaria imediatamente à ideia de avaliar e reconhecer, para entendermos a crise e podermos imediatamente usar os mecanismos de defesa. Então, a crise por si só, ela gera ações naturais de defesa. Ela pode ser ampla, ela pode ser uma crise nacional ou mundial, ela pode ser ética, moral, política, financeira, mas ela é, acima de tudo, uma crise pessoal. Então, o processo será sempre o mesmo. Esse conflito, essa tensão que vivenciamos hoje, gerada por uma crise, ela vai obedecer a uma sequência de resolução. Então, observe, meus irmãos, inicialmente, crises existem
para produzir resultados, para corrigir e para melhorar. As crises, na maioria das vezes, elas acontecem por ausência, por carência, por falta ou deficiência de algum produto, de alguma questão que pode ser etérea ou pode ser material. Nesse processo, a gente perguntaria, que aí talvez seja a pergunta principal da palestra, como superar? Porque vivenciar a crise, detectar que ela existe em nível micro e macro, nós temos visto o tempo todo. Mas como é que podemos superar crises? Então, baseado naquela ideia inicial dos conceitos, a gente vai trazer uma proposta de 3 etapas. Eu batizei de PFI, mas não importa, é só uma questão didática para a gente poder entender o que podemos fazer na prática mais eficiente para resolver uma crise. Eu estou ampliando aqui o conceito, meus irmãos, para qualquer tipo de crise. Observem bem. Então, a primeira etapa é perceber a alteração de estado. Então, se nós estamos detectando, se conseguimos perceber, trazer a visão para o pessoal que a minha renda não compra mais a quantidade de coisas que eu comprava há um tempo atrás. Isso é uma percepção. Sem perceber a crise, nós podemos muitas vezes maquiar. Muitas pessoas não aceitaram ainda a queda de produtividade, a condição de renovação dos rendimentos, e ainda vivem do mesmo estilo que viviam. O que vai acontecer? Vão gerar dívidas, vão produzir um déficit que mais tarde vão levá-las a perceber. Então, para começar a resolver uma crise qualquer, seja ela moral, pessoal ou material, precisamos perceber. É o P. Depois que a gente percebe, é preciso fazer uma avaliação e um reconhecimento detalhado. Então, eu percebi que a minha renda diminuiu, o que eu posso fazer? Na questão financeira, ou diminuir os custos, ou então tentar gerar mais renda, ou então fazer os dois ao mesmo tempo. Mas essa ação e reconhecimento, ela só virá depois da percepção. E, enfim, por fim, implantar os nossos projetos, as ações naturais de defesa. Então, eu começo a perceber que a crise existe, eu descubro, eu penso no mecanismo, eu avalio, mas eu preciso colocar em prática. Há necessidade da ação para vencer as crises. Vamos supor, então, meus irmãos, que a crise seja a inveja, que a crise seja a maledicência, que a crise moral seja um mau costume qualquer, um vício. O que eu preciso fazer? Entender, aceitar que ela existe, avaliá-la e criar um projeto. Depois, então, aplicar o projeto. Porque não adianta, não resolveremos se apenas tomarmos conhecimento. O que tem acontecido, meus irmãos, é que nós tomamos conhecimento e muitas vezes caímos numa zona de conforto, de acomodação, onde queremos que os outros façam alguma coisa para resolver a nossa crise. Culpamos o outro, apontamos o dedo, dizemos que ele é o culpado e precisa ele fazer mudanças. E não nós, num processo de autodefesa, de proteção, de comodidade, que é ainda comum da raça humana no nível de evolução que estamos. Comportamento esse que precisa ser combatido. Mas avançando então, meus irmãos, para falar em crise de valores ou valores em crise, a gente perguntaria: o que são valores? Bom, se os valores estão em crise, será que estão mesmo? Será que os nossos valores ou os valores globais estão em crise? Se estão, o que são valores? Interessante que o dicionário vai dizer que valor é aquilo que causa apreciação. É a admiração e desejo de aquisição. Observem que numa naturalidade, o dicionário vai apontar para uma questão externa, né? Então, nós protegemos os nossos valores, asseguramos os nossos valores, como se eles fossem apenas materiais. No entanto, nós podemos fazer uma interface entre o material e o espiritual. Porque, na verdade, meus irmãos, nossos grandes valores são os espirituais. Os valores materiais, eles são transitórios, passageiros, eles deveriam servir-nos como ferramenta para angariar, na verdade, recursos espirituais. Porque se somos seres espirituais em evolução, passando pela Terra mais uma vez, numa proposta de trabalho, uma proposta de autoconhecimento, de investimento em moralidade, os valores materiais que são transitórios já deveriam ter nos dado a sua dimensão. No entanto, ainda imaturos, ainda em evolução, ainda parcialmente dependentes da questão material, a gente foca muitas vezes no valor material.
e esquecemos-nos de que, sendo seres espirituais, nós precisamos investir, acima de tudo, em aquisições espirituais. Foi por isso, meus irmãos, que quando nós pensamos nos valores espirituais, a gente liga as questões morais. Moralidade e espiritualidade estão interligados, assim como ligamos as questões éticas e também as questões religiosas, embora nessas todas nós podemos variar entre uma linha de profano e sagrado, de correto e errado, de conceitos. Conceitos, meus irmãos queridos, que estão em nós, que precisam ser alterados em nós. Então, por exemplo, não é o outro que me irrita. A atitude dele desperta o irritadiço que eu sou. Observem. Então, nós não podemos mudar o mundo. Não podemos querer que as pessoas não nos irritem mais. Mas nós podemos muito sim trabalhar intensamente para nos tornarmos menos irritadiços. Então a agressão do externo não abalaria o nosso dia, a nossa rotina, não nos desequilibraria. Estão entendendo, meus irmãos, a ideia? Então ele está dizendo desses valores, que nós aqui no Espiritismo compreendemos como sendo virtudes, valores morais, valores espirituais, desenvolvidos, impregnados no nosso psiquismo. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os benfeitores espirituais respondem que na consciência. Então, em nossa consciência de hominídeos está registrada a lei de Deus. O nosso trabalho, então, seria resgatar as lembranças das leis grafadas em nós. E essas leis, meus irmãos, são dessas leis que dependem a nossa paz e felicidade. Então, trabalhar as virtudes. Foi por isso, meus irmãos, que lá no Sermão da Montanha, o principal sermão de Jesus, capítulo 6, versículo 19 a 21, o mestre exararia dos seus ensinamentos mais fundamentais. Ele diria assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, a dinâmica do Cristo, do ensino do Cristo, era nos dizer o que deveríamos fazer. Em contrapartida, ele explica por quê. Será sempre assim, um raciocínio maduro, crístico, adotado pela doutrina espírita. Mais para frente vamos ver um texto paralelo, uma ideia de raciocínio paralelo. Então ele está dizendo: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui a ferrugem e a traça corrói. Meus irmãos, já contei essa experiência aqui? Eu acho que não. Eu moro em Vila Velha, moramos em Vila Velha, minha esposa está me acompanhando mais uma vez hoje, graças a Deus, né? Então nós viemos, eu passei no centro de Vila Velha e vi um Chevette. Os companheiros sabem o que é um Chevette? Foi um carro, um veículo da GM, um Chevette 78, bege, com uma linhazinha pretinha do lado, assim, que ele tinha um friso fininho, novinho, os bancos marrons, sem encosto de cabeça, era acessório, o espelho retrovisor do lado esquerdo era um acessório, do lado direito, aquele carro novinho. Eu fiquei encantado e pensei assim: quanto é que vale um carro desse? Quanto é que deve valer um carro, um Chevette, um carro que não se fabrica mais, 78, em bom estado? Talvez para um colecionador um valor grande, mas no dia a dia, uns 3 mil reais, 2 mil reais. Um carro desse, meus irmãos, foi tirado da agência, 0 quilômetro, uma fortuna. Uma fortuna. Quando o motorista chegou em casa com o Chevette, a mulher ligou para a mãe: mamãe, ele comprou um Chevette. As crianças pularam de alegria: um Chevette, papai comprou um Chevette. As coisas materiais, meus irmãos, perdem o valor. E quantas vezes nós temos brigado, lutado por questões materiais que perdem o valor. Há muito pouco tempo atrás, eu estive num balneário em São João da Barra, uma cidade perto de Campos do Goytacazes, a 30 quilômetros, e lá tem uma praia chamada Atafona. Não sei quantos conhecem essa praia, Atafona. E lá o mar está tomando o continente, avançando continente adentro. E a casa espírita, que chama Joana de Ângeles, Grupo Espírita Cristão Joana de Ângeles, fica a 3 quadras do mar. E conversando com a companheira mais cedo, perguntei assim: é verdade que o mar está tomando aqui, não é? E ela comentou assim para mim:
o mar já tomou 15 quadras. 15 quadras. Quanta luta, quanta guerra, quanta separação, quanta dissensão por um terreno, por um lote, por uma casa que o mar tomou. Mas os sentimentos ficaram, meus irmãos, os sentimentos são eternos, são perenes. O que é referente ao Espírito fica. Cuidado com o uso que fazemos da matéria. A matéria deveria ser uma ferramenta de permuta de amor entre as pessoas. Se temos ou não temos, são provas. Ter ou não ter, são provas. O que fazer com as provas, esse é o grande objetivo. Mas que a nossa matéria, tendo ou não patrimônio transitório, seja usada em benefício do próximo para a expansão do bem geral. Mas, retornando para o tema, virtudes em crises, será que temos crise de virtudes? Meus irmãos, vamos lançar um olhar, claro que parcialmente sobre o todo, mas a busca será lançar um olhar sobre nós mesmos. Não viemos aqui essa manhã de domingo, não saímos de casa cedo para passear. Viemos também ver os companheiros queridos, mas viemos aqui todos nós para rever os nossos próprios conceitos, num processo de amadurecimento pessoal, para fazer mudanças e transformações morais, para validar a encarnação como sendo algo vitorioso, porque conquistamos valores e virtudes necessárias à paz e ao equilíbrio do espírito mortal que todos nós somos. Então, nesse sentido, há uma crise política? Sim, meus irmãos, há uma crise política acontecendo. Há uma crise de relações comerciais? Sim, está acontecendo. Nós temos uma dinâmica comercial onde fazer bons negócios são negócios que eu ganhe e que o outro perca. Vejam, meus irmãos, isso não é um bom negócio. Não é um bom negócio. O bom negócio é quando todos podem ganhar. Todos ganham e ninguém perde. Esse é o bom negócio. Mas há uma estrutura comercial baseada no egoísmo. Assim como também tem se infiltrado as crises nas atividades esportivas. As questões dos dopings, a questão das manipulações de resultados, os escândalos recentes nas federações do futebol, e por aí vai. Por que será que está sendo permeado pela crise? Será que são os mecanismos que são falhos? Ou seriam os próprios homens que, infiltrando o seu caráter, a sua falta de virtudes, também impregnam com ideias malévolas qualquer tipo de instituição, meus irmãos? Onde houver alguém bom, o ambiente ficará bom. Onde houver alguém ruim, o ambiente também tende a seguir ideias ruins, principalmente se bons e ruins estiverem na direção e no comando. No entanto, meus irmãos, é importante também a gente ressaltar aqui, e é esse o ponto principal, os comportamentos íntimos. Será que há uma crise nos meus comportamentos íntimos? Será que eu tenho usado de falsetes, eu tenho me mascarado para as pessoas aqui fora me mostram uma coisa e na minha vida cotidiana eu permito comportamentos que não são os mais corretos? Muitas vezes fazemos assim, talvez por invigilância e inconsciência. Mas quem sabe, meus irmãos, nessa manhã, despertados pelo Evangelho do Cristo, redividos pelo Espiritismo, tomemos uma outra posição, porque nós podemos mudar agora, se quisermos. Pelo menos começar. Chico diz isso, né? Uma das frases de Chico Xavier, ele diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mudar o passado é impossível. Mas qualquer um, e esse qualquer um me inclui o internauta, te inclui, pode começar agora. O começo é agora, meus irmãos, com a atitude que eu tomo na cadeira. E fazer um novo final. Nós podemos reverter o quadro e fazer da nossa história uma história melhor. Uma história de lembranças positivas, uma história de resultados. Mas a ação dependerá de nós. Vamos ver isso ao longo da palestra. Mas observem só, meus irmãos, então voltando para a tela. Crise. Se formos resumir crise em uma só palavra, ela seria corrupção. Corrupção. Não a corrupção específica, pontual, mas a generalizada. Aquela que nos inclui. Meus irmãos, muitas vezes, quantas vezes nós temos sido corruptos? Quantas vezes queremos cortar a fila pelo acostamento? Quantas vezes queremos estacionar na vaga do deficiente, sem ser deficiente? Quantas vezes temos jogado lixo no lugar errado? Qual a minha maneira de usar a água? Eu tenho sido prudente? Sim, porque enfrentamos uma crise hídrica que agora, nesse exato momento, o governo não está falando. Mas há uma carência, uma previsão de carência de água no planeta
em 21 anos. É daqui a pouco, meus irmãos. Está passando rápido. Quem não se lembra da última Copa do Mundo? Quem não se lembra daquele 7-1? Agora, de novo, uma outra Copa do Mundo. Já passaram 4 anos. 21 anos passam rápido. Mas será, meus irmãos, que tipo de corrupção? Para entender a corrupção, eu trouxe uma fala de Allan Kardec, do Codificador, no preâmbulo, Credo Espírita, no livro Obras Póstumas. Eu vou ler 4 slides rapidamente. Diz assim: por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Uma instituição com a proposta de socorrer necessitados, que desviam verba de necessitados, desvio de verba pública de merenda escolar. Meus irmãos, não é o problema, a merenda escolar faz parte do processo, é um direito da sociedade, mas o desvio é por conta de homens que ainda são maus, Sigamos. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então não é instituição, meus irmãos, quantos projetos maravilhosos, muito bem elaborados, com uma associação de psicólogos, sociólogos, trabalhadores sérios, que fracassam. Fracassam por quê? Porque os homens ainda deixam externar o seu lado sombra, o seu lado mau, e a boa intenção se transforma em oportunidade de desvio de verba e de corrupção. Mas seguindo, então, ele vai dizer, não basta, Allan Kardec, não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Meus irmãos, a literatura espírita desenha para a gente um mundo feliz, um mundo de regeneração, um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo sem miséria, um mundo de justiça, um mundo onde o forte vai exercer o seu papel verdadeiro, que é de proteger o mais fraco e não abusar dele. É esse mundo que Allan Kardec desenha para a gente, que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, diz que, capítulo 20, que as futuras gerações somente conhecerão o mal como sendo uma lenda. Meus irmãos, é esse mundo que nós enxergamos, é nesse mundo que nós espíritas pregamos e confiamos. No entanto, para que ele aconteça, é preciso extirpar a corrupção. Então, uma crise moral, ética, política vem à tona. Por quê, meus irmãos? Para receber um tratamento adequado. Porque se nós não a observássemos, nós deixaríamos que ela continuasse por mais tempo. Mas em um determinado momento, o mal viria à tona. Porque o que precisa, o que vai prevalecer, será sempre o bem. Não nos enganemos com uma visão fragmentada. Algumas vezes parece que o bem está perdendo, que o mal, que aquele que faz o mal se dá bem. Meus irmãos, ledo engano. Aquele homem que foi eleito para gerar leis, para beneficiar os mais carentes, que agora, de uso do seu mandato, desvia uma verba de merenda escolar e acredita que está se dando bem, não conhece o que nós conhecemos, a lei de causa e efeito. Esse homem desencarnará, inevitavelmente, como todos nós. E ele será avaliado no que Paulo chama do tribunal do Cristo. Não é? Paulo, legislador, ele vai dizer assim no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios: porque haverá o dia que todos nós compareceremos ante o tribunal do Cristo, para podermos prestar contas do que fizemos, de bem ou mal, por meio do corpo. Essa máquina emprestada por Deus, para a evolução do espírito mortal que somos, haverá de um dia prestar conta. Esse homem voltará para a parte espiritual. E depois de estabilizado da sua confusão, da sua perturbação, de sair do físico para o espiritual, nesse retorno, ele passará por essa avaliação, por esse tribunal, que não é um tribunal condenatório, é um tribunal corrigitivo. Não está ali para condenar. Nenhum de nós será condenado, meus irmãos. Mas seremos avaliados para poder tentar aprender melhor para corrigir. Então, se não formos nessa encarnação uma boa mãe, vamos desencarnar,
Vamos ter um treinamento de como ser uma boa mãe. Para numa encarnação futura, nós temos mais chance de acertar, meus irmãos, não há condenação. A condenação eterna é algo fabricado pela teologia. Mas então, voltando para a ideia que estávamos raciocinando, esse político vai ser avaliado. Eu imagino, meus irmãos, que lá não vai haver imunidade parlamentar, não é? Lá não vai ter foro privilegiado. E vai haver uma tela de cristal líquida, eu não lembro como é que ela é, devo ter visto algumas vezes, imensa. E o que ele vai ver naquela tela? São as crianças passando fome. Os pais desesperados. Muitos levados ao suicídio. E o que ele vai ver, vai produzir no coração dele, no primeiro momento, remorso. Em segundo momento, mais evoluído, o arrependimento. E sabe o que ele vai pedir a Deus? Para encarnar numa família miserável, para experienciar em si a fome, para grafar no seu psiquismo o que é fome, para numa próxima encarnação, ele nunca mais, diante do poder da caneta, deixar ninguém passar fome. Isso é castigo, meus irmãos? Não. Isso é correção para o espírito imortal, o benefício. Mas então é preciso antecipar a corrupção. E Kardec completa o pensamento dizendo, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Meus irmãos, a doutrina espírita acompanha o raciocínio crístico. Apresentamos que o problema é a corrupção, precisa ser extirpada. No entanto, meus irmãos, Kardec diz como? Sabe como? Educação do espírito imortal, valores morais. Traga seu filho, seu neto, traga seu pequeno para o trabalho de educação infantil. Dê a ele, sim, condições de ter um diploma secular, mas dê-lhe primeiro as informações de quem é Jesus. Porque o Evangelho do Cristo é o maior e melhor patrimônio de herança de amor que podemos dar a um filho nosso. Diga-lhe quem é Jesus. Mas então, meus irmãos, a humanidade será transformada pela educação, pela autoeducação. E a gente começa a pensar então essa crise de valores, essa corrupção é um crime. Corrupção é crime em todos os níveis, porque ela infringe a lei de Deus. A minha corrupção, a minha falta de honestidade, o meu hábito mentiroso é corrupção e é crime. Um crime porque infringe a lei de Deus. No entanto, meus irmãos, a justiça divina, a justiça pertence a Deus. Meus irmãos queridos, esqueçam tudo o que eu disse até agora. Pode esquecer? Gravem esse slide. A justiça pertence a Deus. Não somos nós que faremos justiça. Nós temos nos vestido do velho guerreiro do passado. Não é do chacrinha, não. O guerreiro antigo, do velho guerreiro, o homem velho que somos. E temos externado o desejo da violência e justiça com as próprias mãos. O Nazareno, quando abriu o sermão da montanha, ele começou com as bem-aventuranças. E a última das bem-aventuranças ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, serão saciados. Meus irmãos, a saciedade da justiça virá por Deus, não por nós. Seremos instrumentos disso? Sim, mas sem esquecermos que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Meus irmãos, a guerra, a espada do cristianismo primitivo, a espada da Idade Média não funcionou. Nós obrigamos as pessoas a lerem na nossa cartilha, na nossa catequese, e não funcionou. Se não for por amor, não resolveremos nenhum problema e nem atenuaremos nenhuma crise. Não podemos, até podemos escolher, cometer os mesmos erros e nos frustrar mais uma vez. Então a justiça pertence a Deus, há uma lei de causa e efeito. O Nazareno, compreendendo a nossa limitação, no seu evangelho, certa vez ele disse assim, ninguém pode colher uvas em pés de espinheiros, não se colhe figos em pés de abrolhos. A nossa infantilidade e imaturidade espiritual momentânea, da maioria de nós, raça humana, encarnada no planeta, ainda quer semear espinhos e colher uvas. Meus irmãos, se quisermos uva, respeito, consideração, camaradagem, gentileza, perdão, compaixão, misericórdia, o que quer que seja, semeemos aquilo que queremos. Fala de Jesus, Mateus 7, versículo 12, últimos momentos, último capítulo do Sermão da Montanha, ele vai dizer, assim como quereis
que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E resume, porque esta é a lei e os profetas. Ele resumia o Velho Testamento numa atitude simples, de fazer ao outro como gostaria que me fizesse. Mas, irmão, será que eu tenho essa coragem? Essa coragem? Será que eu tenho tentado vencer a minha incoerência pessoal? Que quantas vezes tenho sido o fariseu do passado? O fariseu moderno, 2 pesos e 2 medidas. Se vou avaliar o outro, eu sou mão pesada. Mas quando a avaliação é para mim, no mesmo crime, Senhor, ele deveria ser mais flexível comigo. Não é assim? Queremos agir de forma desequilibrada. Ignoramos que a lei é para todos. E não seremos nós, os repressores, os apedrejadores. Entreguemos a cada um a sua responsabilidade diante da lei. E façamos nós a nossa melhor parte. Meus irmãos, oremos pelo Brasil. Oremos pelos governantes. Oremos por esse impasse. Não nos permitamos nós nos separar como o Brasil está separado. Nós temos que nos unir. O Brasil está separado, desculpa a terminologia, em coxinhas e em mortadela. Olha só que terminologia terrível. Nós, não importa quais sejam as nossas inclinações políticas, primeiro somos cristãos. Primeiro somos cristãos. E a marca do cristão deveria ser o amor. O nosso partido, meus irmãos, se é que somos cristãos, precisa ser o amor. Temos visto agressões, ofensas nas redes sociais entre companheiros de ideal espírita. Mas é importante estarmos atentos no nosso próprio comportamento. Mas seguindo, então, meus irmãos, a fala de Jesus com relação a essa ideia do julgamento. Clara, concisa, objetiva. Não ouvimos, não quisermos. Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julgueis. Vou repetir em câmera lenta. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus irmãos, não somos algozes, não estamos em condição de julgar ninguém. Não é a nossa função. A nossa função, sim, é julgar a nós mesmos. Lembra da fala de Allan Kardec, no capítulo 17, versículo 33, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem? Ele diz que o homem de bem observa a si mesmo a cada dia e trabalha intensamente para no dia seguinte dizer que hoje foi um pouco melhor do que ontem. O trabalho é sequencial. Não será um trabalho fácil, mas é um trabalho onde eu preciso trazer o olhar para mim. É difícil, não é? Porque a nossa estrutura física é olhar para fora. Mas o convite de Jesus é olhar para nós mesmos. No Sermão da Montanha, ainda Sermão da Montanha, ele vai dizer: antes de você tentar tirar o cisco do olho do teu irmão, atenta-te para a trave que está no teu próprio olho, dizendo: olha para você. Meus irmãos, olhar para o outro é perigoso. Eu posso me tornar julgador e infligir a lei e colher consequências inevitáveis. Depois vou culpar a Deus. Deus não queria colher consequências, então plantemos diferente. Paulo de Tarso, quando fala de lei de causa e efeito, capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, primeiro momento de uma ideia de lei de causa e efeito, que só seria formatada no Espiritismo, em 1857, Paulo diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No mínimo, meus irmãos, compreendermos a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos na vida, porque elas gerarão inevitáveis consequências. É a fala do nosso Pablo Neruda, né, o poeta chileno. Somos livres, nós somos livres a fazer escolhas, mas escravos das consequências. O que temos semeado, meus irmãos? O que temos semeado? Na lei ou fora da lei? Lá em Mateus capítulo 26, versículo 57, o Cristo vai dizer assim, com Pedro, na hora da prisão de Getsêmani, Pedro vai sacar a espada, ou melhor, vai tomar a espada de um soldado, porque ele não usava mais espada, e corta a orelha. Então Jesus coloca a orelha no lugar e diz: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada
a espada perecerão. Temos pagado o mal com o mal? A proposta cristã é desafiadora: pagar o mal com o bem, mesmo que rotulados de idiotas e bobos. Pagar o mal com o bem. As compensações muitas vezes não serão materiais. Houve uma perda material, manteve-se dentro da linhagem do Cristo, é essa a proposta. Não importa, porque a matéria é perecível e transitória e não levaremos para o mundo espiritual. Acho que é André Luiz que diz isso na Agenda Cristã. Ele diz que quando desencarnarmos, tudo que nós temos, tudo vai ficar aqui, inclusive o corpo. Mas o que nós somos, vamos levar. Os investimentos necessários para a transformação do velho homem em nova criatura. Temos feito? Temos entendido a nossa responsabilidade? Mas nós vamos avançando então. Quem de nós estaria habilitado a arvorar-se em juiz, algoz ou carrasco do nosso irmão doente? Quem de nós, meus irmãos, poderia tirar a primeira pedra? Lembra a passagem da mulher pega em adultério? Foi levada até Jesus. Os doutores da lei queriam experimentá-lo e disse: olha, Moisés, Jesus, reza a lei de Moisés que essa mulher tem que ser apedrejada. Está aqui na lei. O que você vai dizer para a gente agora? E numa profunda sabedoria crística, ele olha para aqueles homens e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E abaixou-se no chão, começou a escrever ou na areia ou num solo empoeirado. E diz os historiadores que o que ele escrevia eram os erros daqueles homens, a começar pelos mais velhos. Então aqueles homens olharam, aquele nazareno abaixado e dizia assim: esse conhece o meu coração, não dá para enganar dele não. E abandonaram as pedras e foram saindo. No final, meus irmãos, restaram apenas Jesus e aquela mulher. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, todos foram embora. Então ele, perfeito, puro, exemplo, modelo da humanidade: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O perdão que liberta, a atitude, meus irmãos, de não julgar a insuficiência, a incapacidade momentânea do outro, porque nós seremos seres perfeitos, inevitavelmente. Capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, quando fala dos inimigos desencarnados, vai dizer que assim como a criança se corrige dos seus erros, um dia o homem mau se tornará bom. Todos nós, inclusive nós próprios, merecemos uma segunda chance. Dê-se uma segunda chance. É manhã de domingo, é dia de recomeçar, é possibilidades novas. Chico Xavier, numa outra frase interessante, ele diz assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Meus irmãos, são quase 10 horas, ainda faltam para terminar o dia 14 horas. Dá para fazer muita coisa, não dá? Dá para tomar atitudes novas? Dá para reverter a história? Dá para começar a fazer isso hoje, ao sairmos aqui. Decidindo agora na cadeira. Mas avançando, meus irmãos, então, essa crise de virtudes tem a proposta, exteriorizada ou não, de banalizar os conceitos. Então, algumas vezes, os conceitos éticos, morais e religiosos parecem estar errados. A gente faz a crise de virtudes, faz com que o certo pareça errado e faz com que o errado pareça certo. Todo mundo está fazendo. O que tem? Qual o problema? Todo mundo faz, meus irmãos, todo mundo faz, mas nós não fazemos. Nós precisamos entender que essa inversão de valores é um momento de transição, é temporário. Inevitavelmente, reconheceremos o quanto o mal só tem prejudicado. Pode ser que no fragmento do momento eu pense: não, estou me dando bem. Esqueçam, é uma informação equivocada. O mal sempre resultará em mal. O bem sempre será bem. Então, meus irmãos, um post que nós achamos na internet: o certo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Qual é o certo? Como é que nós podemos pensar no certo? Qual é a orientação para a gente, meus irmãos, para vencer essa crise de virtudes? Primeiro é lembrar do Evangelho, o Evangelho do Cristo,
que no Evangelho segundo o Espiritismo vai ser apresentado como sendo um código de moral universal. Meus irmãos, o Evangelho, os Evangelhos, em redor dos mundos habitados, trazidos pelos seus Cristos, são códigos de moral universal. No momento, um código de moral pontual para a Terra. No momento, um código de moral pontual para mim. Porque é bonito, a gente lê lá na questão 790, não me lembro agora o número de cor, daqui a pouco eu me recordo, 917, eu acho que Allan Kardec pergunta, como que o Espiritismo tem ajudado no progresso da humanidade? Não é? Aí diz que é combatendo o materialismo. E aí a resposta à pergunta é, como é que o Espiritismo tem me ajudado no meu progresso pessoal? Combatendo o materialismo? Ou ainda estou na interface da matéria? O que é mais importante para mim? Qual é o meu valor, meus irmãos? O que é mais importante para mim? No Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 27, falando de prece, o benfeitor espiritual vai dizer que a coisa mais importante que deveríamos rogar a Deus todos os dias deveria ser a nossa melhoria moral. Quantas vezes ainda mais? Senhor, eu quero um apartamento maior. Senhor, o meu carro. Senhor, o patrimônio. Senhor, e esquecemos-nos de que somos seres passando pelo planeta numa experiência transitória e que deveríamos estar aqui focados nas aquisições morais. Lembra daquela história, ela é verídica, um milionário americano queria conhecer um guru lá na Índia, famoso guru, e esse homem era muito requisitado, só conseguiu uma audiência para visitá-lo em 6 meses, daqui a 6 meses, e a proposta era a seguinte, a pessoa chega para o guru, faz uma única pergunta, o guru se concentra e responde, e a pessoa agradece e vai embora. 6 meses depois, o milionário tomou um avião, foi para a Índia, tomou um transporte muito rústico, empoeirado, chegou naquela casa. Meus irmãos, era um casebre, era uma casa muito pobre. Quando o homem entrou, o milionário entrou, ele viu no chão uma esteira e uma moringa com água. Era aquilo que aquele guru tinha. E distraído, perguntou, onde estão os seus móveis? Quer dizer, fez a pergunta, né? Aquele que tinha trazido vai ficar para depois. Onde estão os seus móveis? O guru abriu os olhos e disse para ele, o que são móveis? Ele tomou um susto, aí o guru devolveu a pergunta, e onde estão os seus móveis? E ele disse, não, não trouxe, eu estou aqui de passagem. E o guru disse, eu também. Meus irmãos, estamos aqui de passagem. O mais importante deveríamos ser aprofundar os nossos investimentos para nos transformar em alguém mais paciente, tolerante, amoroso, perdoador, grafar no espírito mortal, desenvolver as qualidades embrionárias que estão em nós. Mas passamos pela vida e esquecemos que somos um ser espiritual. E acreditamos piamente ser um ser material. No Evangelho de Chico Xavier, um livro do Carlos Bacelli, item 17, Chico diz que a pior dor que o espírito imortal experimenta é quando ele retorna à pátria espiritual e descobre que perdeu tempo, que desperdiçou a oportunidade. É aquele companheiro que hoje nós chamamos de desafeto, que ele pediu a Deus para encarnar com ele, para ter uma chance de fazer reparações, mas mais uma vez ele abandonou, não suportou. Quando volta à pátria espiritual, descobre, era ele que estava comigo e eu joguei fora a oportunidade que eu não sei quando agora os amigos espirituais vão mudar de novo. Meus irmãos, é hora de aproveitar esse código moral, esse evangelho que é um parâmetro de conduta pessoal na rotina. Passou a época do evangelho distante, passou a época de um Deus sentado num trono de barbas brancas lá no alto. Deus está aqui, em nossos irmãos de jornadas. Nós estamos aqui para conviver com as pessoas e transformar o evangelho em realidade. Porque senão, meus irmãos, vamos ter cometido os mesmos erros do passado. Exatamente os mesmos. Muito bons religiosos, mas pouco espiritualizados. Mas então, seguindo, meus irmãos, no livro Renúncia, para a gente poder começar a arrematar a ideia, na segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé, o título do capítulo, diz assim o personagem chamado Alcione. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim
não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação em todos os detalhes. O Evangelho, o caminho ascensional. O motivo da encarnação, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Vamos personalizar. Qual o objetivo da minha encarnação, da sua encarnação? Progredir moralmente e ajudar as pessoas a progredirem moralmente. Esses são os objetivos. Meus irmãos, um código moral como sendo apresentado como um caminho, um vasto caminho ascensional, que precisa ser conhecido e aplicado. O conhecimento temos buscado, que bom, e a aplicação? Devem ser paralelas. A aplicação em todos os detalhes, desafiador, não é verdade? Será, meus irmãos, nós podemos dizer que temos aplicado o Evangelho em todos os detalhes? Ainda não, né? Somente alguns de nós, expoentes, talvez missionários, mas a grande maioria está na luta. Não tem problema, vale a luta. Mas tente fazer certo. Não se acomode no erro, não cruze os braços, não alimente a crise. Ninguém quer abrir mais negócio nenhum porque é crise. Que crise? Tem gente ganhando dinheiro na crise. Tem segmentos alimentados pela crise. Sempre foi assim. E a humanidade superou. Meus irmãos, crise foram feitas como alertas para mudar de comportamento. Comportamento social. Meus irmãos, segundo os cientistas, está na internet isso. Se nós, raça humana, continuarmos a usar os recursos da Terra como usamos hoje, eles se esgotarão em 500 anos. Não está tão perto assim, mas não está longe não. 500 anos. O que temos que fazer? Uma crise? Surge uma crise para repensar os conceitos, repensar a economia, repensar valores, para enxergar definitivamente que o mal não vale a pena. Nós concluiremos isso. Quem sabe essa manhã seja uma manhã que nos impulsione a tentar investigar honestamente, para entendermos de uma vez por todas que o mal não vale a pena. Mas seguindo, meus irmãos, então, o Cristo, será que é uma crise na questão do Cristo? Será que nós, cristãos, estamos em crise? A ideia, a gente tem visto, a corrupção em instituições religiosas, não é? Infelizmente, a pedofilia na Igreja Católica, os desvios de dinheiro nas igrejas evangélicas, entre nós também, algumas atitudes corruptas. Será que essa crise é do Cristo? Paulo de Tarso vai explicar isso de forma muito clara, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Meus irmãos, essa fala que vou colocar na tela, deve nos servir como um alerta. Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Há homens que desviam verba de merenda escolar e vão dormir em paz, a consciência cauterizada. Mas sentir ou não sentir, não significa que não colheremos resultados. Quantas vezes, meus irmãos, nos anestesiamos com o consumo, com a compra, com a bebida, ou qualquer outro tipo de comportamento. Anestesiamo-nos, no entanto, os resultados virão. Colheremos o que plantarmos, o que temos plantado, queridos. O que queremos plantar. Dá tempo de mudar o plantio. Estamos encarnados. Ainda há dias à nossa espera, ainda há oportunidades. O que queremos semear, o que queremos colher, perguntemos primeiro. Mas então, meus irmãos, para a gente poder pensar em começar a terminar, já disse isso agora há pouco aqui, não, né? Minha mulher disse que eu falo isso várias vezes na palestra, é verdade. Capítulo 24 de Mateus, versículo 23 e 24. Palavra de Jesus. Se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. O reino de Deus está em nós. Nós somos o reino de Deus e precisamos investir nele. Meus irmãos, então, será que existe crise? Será que o Cristo está em crise? Não. Se aplicarmos o processo natural apresentado no começo da palestra, observe a lógica. Primeiro vamos perceber a alteração de estado em nós. Será, meus irmãos, que temos criado aliança com as trevas? Será que eu tenho cedido a alguns comportamentos? Sim, é porque tentamos fazer o meio termo. Queremos ser cristãos, mas também queremos estar nas baladas. Queremos ser cristãos, mas queremos
manter a bebidinha. Podemos fazer. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu preciso primeiro alterar, perceber o estado de alteração. Como é que eu faço isso? Um auto-inventário. Proposta de Santo Agostinho, questão 919, onde Allan Kardec vai perguntar qual o meio mais prático e eficiente que o homem tem de melhorar-se nessa vida, e é dito que pelo autoconhecimento. Fazer o inventário. E nos perguntar, meus irmãos, será que a crise não está em mim? Será que os meus valores, será que a minha vontade de justiça, de vingança, não é por conta de um valor equivocado? Eu preciso mudar o meu conceito, sabe fazer o quê? Tirar minhas ideias e colocar no lugar delas a ideia de Jesus. É essa a proposta. Fácil? Não. Desafiadora sim, porque não é fácil amar inimigos. Não é fácil perdoar 70 vezes 7. Não é fácil ser servidor. Aquele que dentre vós quiser se tornar o maior do meu reino, seja o que mais sirva. Não é fácil, não. Mas a gente começa assim. Então depois eu faço. Eu avalio o reconhecimento e pergunto no aprofundamento, até onde a crise está em mim? Se ela está em mim, até onde? Será que eu tenho perdoado? Meus irmãos, a gente consegue fazer uma espécie de evangelho à moda da casa. Serve de evangelho. Proteção? Eu quero, vou me servir. Para aí, perdoar depois, né? É preciso servir-se de tudo. Perdão, proteção, amparo, caridade, ajuda mútua, até onde a crise está em mim, não com o objetivo de nos censurar e nos punir, não, meus irmãos, de olharmos e aproveitar a oportunidade de corrigir. Não é hora de perdoar? Não é hora de sairmos aqui para perdoar? Não é hora de vencer o velho homem que está preservado em nós, que ainda não perdoa, que ainda se vinga com as próprias mãos? É hora de mudar, porque se nós não mudarmos, não podemos fazer nada para que os outros mudem, não seremos referência. Mas então, meus irmãos, a gente revê os valores, a gente desenvolve estratégias, a gente cria um projeto de reforma íntima. Cristãos, precisamos começar a mudar, continuar mudando, num projeto pensado. Qual é a minha dificuldade? Maledicência? Anote, faça um relatório. Qual é a outra mais latente? O orgulho? A vaidade? Anote. E vamos trabalhar. Se é a vaidade, me sinto melhor do que os outros, uma falsa ideia, comece a falar e a pontuar e a significar aqueles que você se considera melhor que eles. O porteiro do prédio, começa a conversar com o porteiro, pergunta o nome dele, da família dele, começa a perceber que essa ideia sua de ser melhor que o outro é uma fantasia, trazida do passado, alimentada em várias encarnações, mas que a hora é agora de fazer a mudança e a corrigenda. Qual o problema ter defeitos? Nenhum, todos temos, não é verdade? Mas qual é o problema? Continuar voluntariamente mantendo o defeito. Aí é um problema. Alertados pelo Cristo, a mudança, a uma atitude de vigilância, de autocorrigenda, nos mantemos no erro, a responsabilidade será ainda maior. Diz o Cristo que a quem mais for dado, mais será cobrado, mais será pedido. Quanto mais conscientes a pessoa está dos seus erros, mais responsável ela se torna. Mas então, meus irmãos, a terceira parte, implementar as ações de defesa, executar disciplinadamente. Por exemplo, frequência à casa espírita. Domingo de manhã, eu vou na casa espírita, pronto. Frequência aos estudos da casa. Frequência num compromisso pessoal de leitura. Eu estava olhando ali uma biblioteca com vários livros bons, muito bons. Será que levamos para casa? Será que lemos? Que sites eu tenho visitado? Tenho ouvido palestras na internet, a Rede Amigo Espírita tem mais de 5.000 palestras. 5.000, se não for mais. É bem provável que seja desatualizado. Meus irmãos, eu tenho investido? Ou estou ainda lá nas novelas, na agressividade, na fofoca? Alimentando o quê? O velho homem? Mantendo o velho homem que se vinga? Então, olha só, meus irmãos, essas ações levariam Jesus a nos falar, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O momento de disciplina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, falando do homem de bem, Kardec vai exarar uma das frases mais conhecidas, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações.
verdadeiros espíritas não estão transformados, mas estão se transformando moralmente, mas empregam esforços. Meus irmãos, honestamente, responda só para você. Você tem feito esforços para vencer suas más inclinações? Honestamente? Então, meus irmãos, vejam só, a crise, para terminar, há uma fala de Eloy Ribeiro, muito conhecido, palestrante, escritor motivacional, agora ele está mais na área de alimentação, né? Ele escreveu um livro chamado Só é Gordo Quem Quer, e de lá para cá ele começou a trabalhar com dietas, muito interessante. Nessa época dele motivacional, ele pegava a palavra crise e dizia que para resolver crise, deveríamos fazer assim, separar o é da palavra. Ficaria cris é. Depois, inverter o S pelo E. Cri-S. E transformar o S por cifrão. Ele dizia que, para resolver crise, era preciso transformar a crise em dinheiro. Na linguagem espírita, transformar a crise em oportunidades. Podemos fazer isso, meus irmãos? Podemos vencer essa crise com facilidade. Sabe como? Aproveitando o momento de oportunidade, de dificuldades, para rever a nós mesmos. Então eu me sinto, aflora o ódio quando eu vejo determinado político ou ciclano. Olhe para o seu ódio. De onde vem essa raiz? Você entendeu? Então você pode, com a sua atitude, se melhorar. Trazer paz para o seu coração. Não importa o que os outros façam, serão eles que darão conta. Então Paulo de Tarso, capítulo 8 do livro de Romanos, ele vai falar o cântico da vitória. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que sem nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será o perigo? Será a espada? Será a crise? Mas diz assim o versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, observem só, mais que vencedores, não somos vencedores comuns não, mas sabe por quê? Por meio daquele que nos amou. Quantas vezes, meus irmãos, temos tentado fazer da nossa maneira, e lá no capítulo 15 do Evangelho de João, para terminar de verdade agora, diz assim, um texto doce e conhecido: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o Pai é o agricultor. Não pode um ramo dar frutos se não tiver ligado à videira. E no versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado a encarnações fazer da nossa maneira, e o resultado tem sido frustração e dor. Talvez seja a hora, meus irmãos, de nos rendermos a Jesus e fazermos da forma que Ele orienta. A fala de Chico Xavier: nos momentos de crise, não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, Deus sabe um instante de interferir. As equipes, a falange de Ismael, meus irmãos, estão a postos. Acreditemos na pátria do Evangelho e coração do mundo. E acreditemos em nós, para fazermos a nossa parte, da melhor maneira possível, mesmo que os outros não façam, mas que a nossa autodignidade me diga, eu continuarei, até um dia sermos reconhecidos e recompensados, recebendo do próprio Jesus o abraço caloroso que vai ser dado àqueles que vencerem a si mesmos. Não vencerem o mundo, mas a si mesmos. Muita paz, queridos.